de Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia essa noite no livro de Marcos, capítulo de número 16. A gente vai estar lendo a partir do verso de número 15. E eu quero expressar a Deus hoje a minha gratidão por estar aqui mais uma vez. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, pela vida da irmã Sara, que tem desempenhado um trabalho de excelência nesse departamento de missões. Que Deus continue abençoando sua vida, viu, irmã? Isso é a bênção de Deus. Também quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que conseguiu chegar até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 16, verso de número 15. Palavra bem conhecida. Louvado seja Deus, culto de missões. Amém? Todos encontraram? Podemos ler? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, nos diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tome seu assento. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando se trata de missão, nosso maior exemplo missionário se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele pregou, e além dele pregar, ele também ensinou como devemos fazer missões. No livro de Mateus, capítulo de número 10, a gente vai ver Jesus instruindo os discípulos a ir pregar nas cidades, a falar do seu amor, a falar do evangelho. Então, além dele pregar, além dele fazer missão, ele ainda ensinava os discípulos como se deve fazer missão. Mas, de fato, será que nós sabemos como fazer missões? Será que nós sabemos como evangelizar uma vida? Eu digo para os irmãos que evangelizar vai muito mais além do que você ensaiar palavras bonitas e falar para alguém. O evangelho de Deus tem a ver com renúncia, tem a ver com sacrifício, tem a ver com você tomar a dor daquela pessoa que se encontra hoje afastada e você rasgar o seu coração e dizer para ela que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu digo que muitos têm entrado por essas portas mal evangelizados. Quando eu digo esta porta, eu quero dizer de todas as portas de igreja em geral. Como assim, meu irmão? Me explica. Como estão entrando mal evangelizadas? Você já reparou que a maioria das pessoas que iniciam na fé, elas não permanecem? É só reparar. Porque muitos têm entrado mal evangelizados por essas portas. Porque eu posso aqui, eu vou citar um exemplo, vou usar aqui o nosso pastor Cário como exemplo, apenas um exemplo. Estou eu evangelizando, encontro com o pastor Cário na rua, o pastor Cário está desviado, o pastor Cário está afastado, e eu chego para o pastor e falo: Pastor, o senhor quer Jesus para a sua vida? Ele vai perguntar: mas o que é? Como é que é esse evangelho aí? Aí vou eu explicar para o pastor Cário: Ó, pastor Cário, o evangelho de Cristo é o evangelho que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua vida de uma forma que estava ruim, vai se tornar boa. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer tudo aquilo que você necessita. Percebeu que eu só citei os benefícios de servir a Deus? Então tem muitos que chegam para evangelizar alguém e só se lembra de citar os benefícios de servir a Deus. Aí o pastor Cário, aqui no exemplo, vai chegar dentro de um culto como esse. Ele vai passar ali um mês, vamos colocar assim, um mês servindo a Deus, e tudo vai começar a estreitar, porque bem sabemos que o evangelho é cruz. As coisas vão começar a dificultar. E aí o pastor Cário vai dizer para mim assim: mas aquele irmão mentiu para mim. Porque me falou que ia ser do jeito que eu queria, que Deus ia prosperar, que Deus ia abençoar, e eu só estou vendo levante. Eu só estou vendo percepções. Por quê? Porque só lembrei de falar para ele aquilo de gratificante que é servir a Deus. Os benefícios de servir a Deus. E de fato existe. Quem serve a Deus pode ter a certeza que vai comer o melhor dessa terra. Isso não sou eu que falo, mas é a palavra que nos garante. Quem serve a Deus, tenha consigo que você vai viver coisas grandiosas na presença de Deus. Porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, o Senhor, venci o mundo e vós também vencerão. Mas só que evangelho tem a ver com sacrifício.
E aí o pastor Cário aqui no exemplo vai chegar para mim um dia e vai falar: irmão, você mentiu para mim porque está tudo dando errado, eu pensei que ia ser assim, mas não é. Por quê? Porque eu lembrei somente de falar dos benefícios de servir a Deus e esqueci de falar o que o pastor ia ter que enfrentar para chegar a ter esses benefícios. E é isso que tem acontecido. Muitos têm entrado achando que o evangelho de Cristo é só oba-oba. Achando que é o evangelho famoso hipergraça, que você não precisa falar nada, Jesus é quem faz tudo. Que você é o santinho da história e Jesus sempre vai passar a mão na sua cabeça, mas não. Qual seria a forma certa? Então, meu irmão, de eu evangelizar alguém, é você chegar para aquela pessoa que está no mundo e você dizer para ela a verdade. E a verdade é que se você não servir a Deus, não renunciar, se você não sacrificar, você vai ficar. Meus irmãos, entendem, eu não posso ser hipócrita, subir no altar como este, pegar um microfone como este e dizer para você aquilo que não é. Eu preciso, como servo de Deus, dizer para você que o evangelho de Cristo é sacrifício. É doído, é dolorido. O que é que o Senhor fala? Vai, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e depois você me segue. Foi a mesma coisa que ele falou para aquele jovem rico, que estava desejoso pela salvação. Havia observado tudo desde a sua mocidade, porém não estava disposto a quê? A sacrificar. Quando Jesus trouxe uma palavra que o confrontou, o que é que ele fez? Virou as costas, saiu entristecido. Por quê? Porque era dono de muitas coisas. Ele não estava disposto a sacrificar. Em outras palavras, Jesus disse para ele: olha, vai, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e depois você me segue. E aí Jesus vai dizer: e terás um tesouro maior no céu. Louvado seja Deus. Mas muitos não querem. Talvez por medo daquela pessoa, porque tem gente que fala assim: meu irmão, eu não tenho coragem de falar uma palavra forte para o meu irmão, porque ele é manteiga, qualquer coisa derrete. Eu não tenho coragem de chegar para o meu irmão que está pecando ali e dizer para ele que é assim, assim, assado, porque eu tenho medo do meu irmão sair da igreja. Meus irmãos, quem mais pregou sobre o inferno na cruz sobre o inferno na palavra foi Jesus. E foi o próprio Jesus que trouxe um dia um discurso tão duro que muitos, a partir daquele dia, deixaram de seguir a ele. E sabe o que ele vai falar? Ele vai olhar para aquele grupo que permaneceu e vai dizer: vocês também não querem ir? Pode ir, dá tempo ainda. O que Jesus está querendo dizer? Eu não preciso de pessoas oportunistas comigo. Eu preciso daqueles que estão dispostos a sacrificar. Eu preciso daqueles que estão dispostos a renunciar, a deixar tudo por amor de mim. O que ele mesmo falou na sua palavra: aquele que não deixar pai e mãe e tudo por amor a mim, não é digno de mim. Não sou eu que estou falando, é a palavra que é soberana. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Jesus quem disse. E nós vemos pessoas entrando por essas portas despreparadas. Qualquer coisa desvia. Porque o pastor pregou um sermão muito duro. Porque o irmão não me deu a paz do Senhor. Porque aquela igreja ali só traz palavras duras e eu não aguento mais. Eu preciso de um lugar em que fale somente aquilo que eu quero ouvir, porque o pensamento hoje é isso. É por isso que a maioria das igrejas liberais estão cheias, pessoas vazias de Deus e cheias de si, porque querem ouvir o que quer, querem fazer aquilo que quer, mas o evangelho de Cristo é cruz. Aqui não é o que você quer, é o que Deus quer fazer. E se você quiser servir a este Deus, você precisa entender isso. Que não é da forma que nós queremos, mas é da forma que Cristo quer operar. E o evangelho é isso. Eu poderia ficar aqui a noite toda pregando para você só bonança, só coisas boas, dizer que a sua casa vai ser próspera, dizer que você vai ter um emprego melhor do mundo, dizer que a tua família vai ser abençoada. Sim, e de fato, esse é os benefícios de você servir a Deus, porque tudo vem com o tempo. Mas eu preciso dizer para você que o evangelho é batalha travada, é renúncia, é sacrifício. Eu preciso dizer para você que se você entrar por este caminho, você precisa se amoldar a ele. Não é o evangelho que vai se amoldar a você, é você que precisa se amoldar ao evangelho. A porta, ela continua estreita e ela não vai passar por reformas, não. Você precisa passar por reformas para poder passar por este caminho estreito. Louvado seja Deus. Eu sei que a palavra é dura, mas foi isso que o Senhor colocou em meu coração para trazer a você essa noite. E eu tenho certeza que essa palavra é de Deus para a sua vida, para você que está aqui, para você que nos assiste através do canal. Tem pessoas que precisam ouvir isso. Talvez você entrou, meu irmão e minha irmã, achando que seria tudo fácil. E agora você está passando por processos difíceis. Porque o evangelho de Cristo é isso. É doído, é dolorido. Se a gente for ver que os discípulos passaram, que Jesus passou por amor ao evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, é sacrifício.
Se você quer, você vai vir e você vai ter tudo que Cristo vai entregar para você. E não pense que Ele tem planos ruins, não. A palavra diz que os planos que o Senhor tem para mim e para a tua vida são planos de nos fazer prosperar. São planos de nos levar a lugares que nós jamais sonhamos estar. Mas precisamos passar primeiro pelo estreito. Precisamos primeiro passar pela via dolorosa. Porque isso é o Evangelho de Cristo. Essa é a palavra que vai mudar a nossa vida. Quando Jesus trouxe aquele discurso duro, aqueles que ficaram ali, o Senhor perguntou, vocês não querem ir? A palavra vai dizer que Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde, olha o que Pedro está dizendo, para onde é que nós vamos? Porque a lei de antigamente era uma lei que estava lá, mas não era capaz de nos salvar. Jesus pregava o verdadeiro evangelho. Jesus pregava a verdadeira palavra de salvação. Só que, igual naquele tempo, está sendo hoje. Muitos não querem. Eu quero oba-oba. Eu quero a palavra de vitória. Eu quero só culto de vitória, só campanha de vitória. Quando é campanha de oração, não quer. Quando é campanha de jejum, não, estou fora. Então, eu sinto muito em lhe informar, mas esse evangelho aqui não é para você. O evangelho aqui é para quem está disposto a sacrificar. Esse evangelho aqui é para quem está disposto a sofrer. É para quem está disposto a entregar tudo, não só metade, mas tudo para Cristo. Ah, meu irmão, mas o que vai acontecer se eu entregar tudo para Cristo? Vai acontecer que você vai ter o maior troféu que você vai poder alcançar. E qual é esse troféu, meu irmão? Mais importante é o teu nome escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala, não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, meu irmão, se alegre, continua perseverando mesmo diante das adversidades que você está sofrendo. Mas essas adversidades é que vão fazer você chegar até o trono, até a presença de Cristo no alto. É esse evangelho de luta, de batalha, que vai fazer você viver coisas grandiosas aqui na terra também. Louvado seja Deus, então vai ser doloroso, vai ser difícil, mas permaneça no caminho. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda, continue perseverando. Louvado seja Deus. E pense e reflita nisso que eu vou te falar agora. Jesus, ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. E acabou esse negócio de espera mais um pouquinho, Jesus. Não, Jesus está voltando. Os tempos estão se cumprindo, as coisas, as profecias já estão acontecendo. Não tem mais tempo, meu irmão, da gente ficar só nesse oba-oba, não. É pregar o que de fato é a verdade, a realidade é essa. Jesus não vai passar a mão na sua cabeça. O evangelho de Cristo verdadeiro é esse. Você quer Jesus? Quero, venha. Quer Jesus? Não quero, vaza. Fica aí mesmo. Porque Jesus prefere que você fique aí no mundo do que você vir para cá e ficar em rebeldia. Louvado seja Deus. A palavra é dura. Está sendo mais difícil ainda para mim pregar isso aqui. Mas se Deus te colocou em meu coração, eu sei que ela tem um endereço. Ele não vai aliviar, meus irmãos. Não adianta. Noé pregou 120 anos. E as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Até que chegou um certo dia que Jesus falou para Noé o seguinte: Noé, entra tu e a tua família na arca e fecha a porta. Então hoje Jesus ele está dizendo isso. O tempo está se cumprindo. E vai chegar o dia que a porta vai ser fechada. Então, se nós queremos servir a Deus, que a gente se amolde a isso. Que a gente permaneça assim. Porque nós que estamos aqui sabemos. E as pessoas que estão lá fora também precisam saber que esse de fato é o verdadeiro evangelho de Deus. Esse é o evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então que a gente venha, meus irmãos, estar preparado. Vai ser dias de sofrimento. A palavra fala que o mundo se alegrará e nós vamos chorar. E está acontecendo isso aí. Está se cumprindo a cada dia. Mas o mundo, enquanto estamos aqui, pode até se alegrar. Pode até preparar os foguetes, pode até festejar.
E nós estamos padecendo, mas no dia do juízo final, será o mundo quem vai padecer. Será o mundo quem vai chorar. E a gente estará dando glórias lá do alto. Louvado seja Deus. Então que a gente possa pensar nisso. Que a gente venha tomar a nossa cruz e seguir. Tome a tua cruz e siga Jesus. Louvado seja Deus. E eu quero te convidar essa noite que eu encerro minha participação e convido você a se colocar de pé.